Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que o próprio Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. E hoje, no vídeo do Salmo 53, graças a Deus. Se você tem a sua Bíblia, já pega aí e vem acompanhar comigo. Primeiramente, nessa série, eu primeiro leio o Salmo inteiro, depois eu venho comentando as partes que o Senhor, Ele me revelou, Ele falou comigo e Ele me ensinou. Já explicando esse breu em volta e essa luz na minha cara, é que eu peguei a luz da minha mãe. Ela nem sabe que eu peguei a luz dela para gravar. Essa luz é braba. Deixou tudo escuro. E tá de dia, mas eu decidi fechar a cortina pra ficar melhor, né? Nossa, eu olhei pra luz, chega, deu um preto no meu olho. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Salmo 53. Hoje eu vou ler na versão NVI, que eu costumo ler, né? Depois que o Senhor me deu essa Bíblia. É a nova versão internacional. Salmo 53 tem um subtítulo e está escrito: para o mestre de música, de acordo com Mahalat, poema davídico. E assim está escrito, Salmo 53, versículo 1 em diante. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Irmãos, já começando a comentar esse salmo aqui com vocês, o primeiro versículo que eu quero comentar é o versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Nesse primeiro versículo, a gente já pode perceber uma coisa muito importante, que é o princípio da sabedoria. Diz o tolo em seu coração, ou seja, ele crê nisso. Quando nós dizemos algo em nosso coração, é porque nós cremos naquilo. Não precisamos abrir a boca, mas nosso coração já diz isso. E o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Porque ele diz isso, eles se corrompem, e está escrito, corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Porque quando você perde a consciência de quem é Deus, e quando Deus não abre seu entendimento para enxergar Ele, você comete o mal e você se desvia completamente do que é a santidade de Deus, é o que é bom até mesmo para você. Você mesmo até se envergonha quando você perde a consciência de quem é Deus. Então nós vemos aqui que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, é saber quem é Deus. Se nós não temos a consciência de que Deus existe e de que Ele está sempre nos observando e sempre ali até disposto a nos castigar se nossos caminhos forem maus, se o que nós semearmos na vida dos outros e na terra for mal, nós colheremos o que é mal. Se nós semearmos o que for bom, nós colheremos o que é bom, porque em Gálatas 6, vou deixar a passagem aqui porque eu não lembro o versículo, mas em Gálatas 6 vai dizer, não se deixe enganar, apóstolo Paulo, de Deus não se zomba,
pois tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Então aqui vai estar descrevendo o tolo que perdeu a consciência de quem é Deus, por isso ele age de uma forma irresponsável. Ele age do jeito que quer, como quer. E, lendo novamente, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ele se corrompeu aqui e cometeu injustiças detestáveis porque ele é burro, né? Tá dizendo que ele é tolo. Por quê? Ele não tem a consciência de quem é Deus. Porque, irmão, eu ia te falar um ditado muito feio, esquece. Mas quem conhece Deus tem temor, porque sabe que nada que a gente faz nessa terra não é anotado pelo céu. Novamente eu vou dizer, quem conhece a Deus tem temor e tem respeito a Deus. No entanto, ele mede, né, tudo que ele vai fazer. Isso é levar a cruz, medir as palavras, medir os pensamentos, medir como você trata o seu irmão, medir o que você fala, entendeu? Já falei falar, mas as palavras são muito importantes porque tem um peso no mundo espiritual muito forte. Então, quem verdadeiramente tem a consciência e conhece quem é Deus, não faz isso que está escrito aqui no versículo 1, porque tem a consciência de que Deus é vingador. E eu vou deixar essa passagem aqui porque isso está escrito até na palavra de Deus. Deus é vingador. Deus, ele está sempre nos observando. Você ter a consciência de Deus e você estar aí vendo esse vídeo onde você estiver agora e parar para sentir a presença de Deus e olhar ao seu redor e ver que Ele está te olhando nesse exato momento, que Ele está te observando, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, como você age. E quanto mais consciência você tem de Deus, mais você mede como você vai agir, falar, e mais você quer conhecer a Ele. Versículo 2. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Irmão, quando eu li essa passagem, eu lembrei imediatamente de Sodoma e Gomorra, onde Deus vai visitar Abraão e vai avisar para ele os planos que ele está fazendo para Sodoma e Gomorra, e ele vai dizer: Abraão, eu vou destruir tudo. E Abraão, ele vai falar: mas Senhor, não tem nenhum sequer, nenhum justo. Se eu encontrar, Senhor, me permita, se eu encontrar um justo, o Senhor irá destruir a cidade? Ele não começou falando um justo, né? Mas sim 50 justos, 30, 20, enfim, a gente conhece a passagem, vou deixar aqui. Se eu conseguir achar 30 justos, Pai, 20, o Senhor poupará a cidade? E o Senhor Deus vai dizer: se eu achar 20 justos, eu não a destruirei. E até né? Na verdade, nós sabemos que Abraão, na verdade, queria salvar o seu sobrinho, que se chama Ló. E ele vivia em Sodoma e Gomorra. E quando Abraão e Ló, eles se separam, Ló, ele vai falar com Abraão e Abraão vai dizer para ele: olha, nós estamos tendo contenda entre o nosso gado. Olha aí a terra, veja onde os seus olhos podem alcançar. Escolhe uma terra, um canto para você, e se você for de um lado, eu irei para o outro. Abraão, com sua bondade, né, também eu creio que com uma paternidade ali, um espírito de paternidade envolvido, porque Ló era seu sobrinho, era mais novo. Ele falou: escolhe o canto que você quiser, meu filho, o que você achar bom. Então Ló, ele vai ver a campina de Sodoma e Gomorra, e era uma campina linda. Então Ló, ele vai para essa campina, mas ele não sabia que atrás daquela campina bonita havia Sodoma e Gomorra, uma cidade de pecados abomináveis, uma cidade onde o homossexualismo predominava, e uma cidade que irava a Deus. E muitos vão ver essa passagem
e se perguntar, mas qual era o pecado de Ló? Porque a gente não enxerga algo muito grave para que Ló ele seja destruído junto com aquela cidade. Será que Ló ele não era mesmo um justo? Será que ele não podia ser poupado pela própria justiça diante de Deus? E, irmãos, a resposta é não, porque Ló ele não praticava, mas ele ficava à porta da cidade, querendo ouvir e ver as fofocas, as coisas que aconteciam, e ele tinha prazer em ficar ali nas praças, sabe, ouvindo aquilo e vendo, e ele participava de alguma forma, pelo prazer, naqueles pecados, naquelas coisas que aconteciam na cidade, pela omissão ao pecado, porque mesmo vendo aquilo tudo, Ló ele não bateu contra a injustiça, ele não bateu de frente contra o pecado, mas ele concordou e ele ficou ali, participando de alguma forma daqueles pecados. E isso não agradava a Deus e ele era considerado ímpio do mesmo jeito que aquele povo por causa disso. Esse é o perigo de nós acharmos que nós somos justos diante de Deus, mas concordar, mas participar, ficar ali sem confrontar o pecado. Isso é muito perigoso, irmãos. Eu sei que é desconfortável, mas o reino dos céus ele é tomado à força. E isso é um ponto também muito importante para nós observarmos aqui. E eu vou até aproveitar para te indicar aqui o vídeo do Salmo 50 que eu fiz aqui no canal. E fala um pouco mais sobre isso. Salmo 50, versículo 18. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, com adúlteros se mistura. E lá nesse vídeo eu falo sobre o perigo da omissão. Deus ele chama de ímpio aqui, não o ladrão, não o adúltero, mas quem concorda, quem vira cúmplice e quem se mistura com gente que faz esse tipo de prática. Então isso é muito perigoso, tome cuidado, porque a sua salvação, não estou falando de galardão, estou falando de salvação, pode estar em risco pela falta de vigilância nessa área. Deus também condena quem é cúmplice do pecado. Continuando, versículo 4. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Ou seja, eles fazem a maldade e não clamam a Deus, significa que eles não se arrependem. Eles praticam a maldade e não clamam a Deus em forma de arrependimento. E, irmão, sempre que você fizer o mal, Deus ele vai se levantar. Principalmente se você fizer contra alguém indefeso, alguém que está apoiado nele, mas não retruca com você. Cuidado com o jeito de tratar as pessoas que estão ao seu redor, porque você está tratando a imagem e semelhança de quem você serve, do seu Deus. E isso serve para pais e filhos, isso serve para irmãos, isso serve para irmãos na igreja, na fé, líderes. Cuidado, trate com respeito se você quiser ser respeitado. Versículo 5. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os seus ossos, os ossos do que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Isso aqui é o que eu falei. Quando você pratica a maldade, o próprio Deus se levanta contra você. Principalmente quando você está dentro do Evangelho, seja convertido ou não. Entendeu? Deus ele se levanta e esmigalha os ossos daqueles que se exaltam, que fazem a maldade contra o seu povo. Irmão, mesmo se você for crente, não se levante nem contra o seu inimigo, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar sobre isso quando ele diz: vocês ouviram que os seus antepassados disseram, ame seu amigo e maltrate, rejeite o seu inimigo, odeie o seu inimigo. Então o Senhor Jesus vai dizer, porém, eu vos digo, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, ou seja, tudo que nós plantamos aqui nessa terra nós vamos colher. Então cuidado, de novo, como você trata as pessoas ao seu redor,
Trate com bondade até o seu inimigo, porque é Deus que vai se levantar pela sua vida contra aqueles que insistem em fazer o mal contra você. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Isso aqui pode se descrever, resumir como pânico, síndrome do pânico e espanto noturno. São coisas terríveis que fisicamente a pessoa sofre muito porque é um negócio que vem de dentro. É um espírito maligno. E eu vou te falar, eu já sofri muito com espírito de angústia. Era uma angústia assim que eu não conseguia conter, que vinha de dentro de mim, sabe? Eu já sofri, batalhei, venci isso pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus na minha vida. Mas o espanto noturno, o pavor, a síndrome do pânico é algo que, sabe, toma a pessoa de um jeito que a pessoa não consegue se controlar. E é isso que está escrito aqui, é isso que o salmista está descrevendo. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Isso aqui descreve o que nós conhecemos hoje em dia como síndrome do pânico. Isso é terrível, eu já tive crises com síndrome do pânico, é um negócio assim assombroso, terrível, a pessoa não tem paz na alma. Isso é um castigo de Deus, é uma maldição. Em Deuteronômio vai dizer, né, as maldições e as bênçãos de Deus. Vou vir aqui rapidinho com vocês em Deuteronômio 28, onde vai dizer sobre as maldições e as bênçãos de Deus. Deuteronômio 28, versículo 27. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. Versículo 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Isso é uma maldição de Deus descrita na lei do Senhor. Salmo 53, versículo 5, parte B, que eu li. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Versículo 6, para fechar. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. E essas são as bênçãos e maldições, né? A última coisa que o Senhor ministrou aqui no meu coração. Se você está em um caminho onde você trata o seu próximo de uma forma que traga maldição para você, é uma chance que o Senhor está te dando, um alerta que o Senhor está te dando para rever os seus caminhos e como você trata as pessoas, rever os seus passos, para que o Senhor venha ter misericórdia e você venha ter essa chance de se arrepender e que isso não venha se recair sobre a sua cabeça. E se você sofre com malfeitores, perseguições, não se preocupe, porque o próprio Senhor se levantará a seu favor. Essa é a conduta do nosso Deus, pela sua misericórdia. Ele é justo e Ele é fiel. Então confie em Deus. Espere no Senhor, porque no tempo certo Ele te exaltará. Não porque nós merecemos, mas pela sua misericórdia, sua infinita misericórdia. Meus irmãos, até aqui me ajudou o Senhor. Eu lhe agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo aqui comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus.